Bom, eu me percebi enquanto lésbica aos 16, 17 anos e achei que eu era única no mundo, né? Eu ainda tinha essa percepção que não existiam outras lésbicas. Eu não tinha referência de outras lésbicas no meu meio, no meu convívio. E desde que eu me percebi lésbica, foi na escola, apaixonada por uma professora, e depois eu me apaixonei por uma vizinha e nós namoramos, e aí sim eu comecei a perceber que existiam outras mulheres como eu em Brasília, né? Minha percepção com a minha família, minha mãe disse que às vezes que sabia, às vezes que não sabia, mas eu primeiro cheguei e conversei com a minha irmã mais velha, e ela falou que todo mundo já desconfiava, só tá esperando você confirmar, chegar e confirmar. E aí o caminho foi de contar para minha mãe e trazer ela para o movimento. E aí minha mãe começou a costurar as bandeiras LGBT, a fazer aquele bandeirão das lésbicas, foi minha mãe que costurou, né, que foi para o Brasil inteiro. Então eu trouxe a minha mãe para dentro do movimento. Aos 18 anos eu me apaixonei por uma professora e vivi essa paixão platônica e acabei transferindo essa paixão para uma outra pessoa, né, para uma outra mulher, e acabei namorando essa mulher. Na relação com a minha família, minha mãe diz que tinha um tio, eu tenho um tio, que eu saí no jornal, no Correio Brasiliense, uma matéria grande, e ele tinha pego essa matéria e disse que ia mostrar para o meu pai, porque meu pai até então não sabia. E meu pai tinha problema de pressão alta, então a gente ficou meio receosa em contar para o meu pai naquela época. Então eu não contei pro meu pai, eu deixei o tempo passar, outra namorada surgiu, eu levei minha namorada e apresentei pro meu pai. Eu comecei na militância porque eu namorei uma mulher e a gente escutava a rádio. Na época existia um programa do Lagartixa, que era presidente da estruturação, na Cultura FM. E aí ele falava sobre estruturação e eu fui pesquisar lá em Belo Horizonte, numa revista de guia LGBT, o endereço da caixa postal de estruturação. Aí eu mandei uma carta, aí na época já era o Kefren, que era presidente de estruturação, e ele me respondeu convidando para participar do grupo e para as reuniões. Que na época, em 2000, eram só reuniões com homens gays, né? Não existiam muitas lésbicas na estruturação. E aí em 2001 a gente começou a construir um núcleo de lésbicas de estruturação com a ajuda da Rosângela Castro do Rio de Janeiro. Quando eu comecei no movimento LGBT, eu dei uma entrevista junto com a Joelma Cesário para o Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação do DF. E a matéria que nós achávamos que ia ser pequenininha, a foto ia ser pequenininha, acabou sendo a foto de página inteira. E aí minha mãe já sabia, e aí foi quando meu tio viu, porque a maioria da minha família mora em Belo Horizonte. Só esse tio que guardou o jornal e ia mostrar pro meu pai. Que aí foi aí que quando eu soube que ele ia mostrar pro meu pai, que minha madrasta falou, aí eu não contei pro meu pai, esperei o tempo passar para poder contar mais tranquilamente para ele. Eu levei uma namorada para ele conhecer e aí disse: essa pessoa é a minha namorada. Essa mulher é minha namorada. Ele: tá. A minha família foi super tranquila. Minha mãe, meu pai, minha madrasta, minhas 3 irmãs, meu cunhado, meu sobrinho, minha sobrinha. Hoje em dia todo mundo sabe que eu sou casada e que a minha companheira é a tia deles. Quando eu cheguei à estruturação, na primeira reunião, eu me escondi na escada. Porque eu cheguei muito cedo, porque, né, por causa de ônibus. E aí apareceram 2 pessoas que foram importantes para essa minha entrada na estruturação, que foi o Vando e o Aguiar. E aí eles me introduziram à estruturação. Na época, a estruturação, ele não tinha muita coisa voltada para a lésbica. Na verdade, não tinha nada voltado para a lésbica e estava num processo de questão de projetos com AIDS, né? DST, AIDS, só para homens gays. E aí, conversando, e aí comecei a conhecer outras mulheres que eram amigas desses caras do estruturação. E aí a gente começou a fazer uma interlocução para trazer as mulheres, as lésbicas, para dentro da estruturação.
Na época que eu entrei na estruturação, eu acho que faltava alguém mesmo ficar ali 24 horas para retomar essa questão do núcleo de lésbicas, do estruturação. Foi aí que eu me dediquei, trabalhei, ficava 24 horas com o grupo. Quando a gente começou a remontar o grupo de lésbicas do estruturação, a gente começou a questionar, tanto dentro do estruturação quanto fora, no governo, né, para os ministérios, levantamento das questões lésbicas também, na questão de saúde, na questão de educação, toda a segurança pública, e a gente começou a fazer esse levantamento. E na época foi um boom do movimento LGBT também, né? Com o Brasil Sem Homofobia e todas as ações, o grupo matricial de mulheres que fazem sexo com mulheres do Ministério da Saúde. Então foi um tempo mais fácil de se trabalhar as questões de lésbicas dentro tanto do governo, dentro da estruturação. A gente no começo a gente era muito família mesmo, e aí depois acabou havendo esse afastamento por outras demandas, e aí a gente tocou o bar. Houve uma época que houve bastante resistência às questões lésbicas. Dizem os meninos gays porque os projetos só vinham para projetos de STIs, né, de homens que fazem sexo com homens. E aí a gente começava a questionar também. Começamos a questionar dentro do grupo, já não era mais, eu não estava mais sozinha, já havia outras mulheres comigo, e nós questionávamos por que a gente não fazia mais coisas com o foco também para mulheres que fazem sexo com mulheres, para as lésbicas. Porque a gente estava cansado de carregar o piano para eles, né? A gente fazia tudo, e aí na hora de fazer as nossas demandas, eles sempre justificavam que os projetos, o dinheiro que vinha governamental era só para quê? Só para gay. A gente só tinha o núcleo de lésbicas, de ação. Foi aí que, um pouco antes da gente sair da estruturação e fundar Coturno de Vênus, nós começamos a fazer as ações lésbicas, né? Que foi um cine lés, que foi uma parada, uma caminhada lésbica. E aí foi assim que a gente começou a fazer coisas para nós mesmas. Eu entrei na diretoria do estruturação 2 anos depois que eu entrei no grupo, que foi a saída de uma galera que já estava cansada dessa militância e o ressurgimento de uma nova diretoria e uma diretoria nova, né? Que estávamos todos novos, com gás, com energia para fazer tudo o corre da estruturação. Não, a minha visão naquele momento de direção, de diretora, de vice-presidente da estruturação era mais geral. Era lutar por todo mundo, LGBT. Mas aí as percepções vão mudando. Por exemplo, a gente tinha um projeto para travestis, só que a ideia do projeto depois era fazer uma associação de travestis. E aí a gente questionava, se nós não somos travestis, por que nós vamos criar uma associação para travestis? Né? E aí as demandas foram entrando em divergência. Até que um momento a gente propôs uma chapa, com presidenta e vice-presidenta sendo mulheres, e aí eles não concordaram. E aí, a partir de então, nós saímos da estruturação. No processo eleitoral do grupo misto, não era obrigatório fazer chapa mista. Tipo, por muitos anos, a mesma diretoria permaneceu só mudando alguns cargos, porque outras pessoas não queriam aderir à diretoria. Então, nós ficamos revezando de 3 em 3 anos os cargos. Mas em nenhum momento nenhuma mulher foi presidente da estruturação, na época que eu estive lá. Então, quando a gente propôs isso, eles justificaram que nós éramos histéricas, gritávamos demais, não conseguíamos conversar com as pessoas, dialogar com os outros movimentos, ou ministérios, ou outras coisas, e aí nós saímos e fundamos a Coturno de Vênus. O momento que a gente percebe, tem a percepção de outras visões,
foi quando a gente aluga uma sala próximo ao Cefêmea. O Cefêmea é um centro feminista, e aí nós mulheres começamos a nos aproximar do feminismo, né? E aí a gente começa a perceber a questão das lésbicas e feministas, ou feministas e feministas lésbicas. E aí a gente começa a rever os conceitos, né? De que trabalhar só por uma causa, só para a questão de onde vem o dinheiro, a gente não queria mais isso. Sim, as nossas percepções acabam sendo alteradas, não, ampliadas a partir do movimento feminista. Então a gente começa a conversar sobre liberdade do corpo, autonomia do corpo, sobre a questão das amizades, violência entre lésbicas, violência contra lésbicas, a questão de saúde lésbica, maternidade lésbica. Então a gente começa a ter outras percepções que DST AIDS, HIV AIDS homem já não nos cabia mais. Então a gente começa a ampliar os horizontes do feminismo. Na época, nós éramos 4 mulheres e 3 homens, 4 homens também, assim, na diretoria. E eu acho que eles não usaram argumentos machistas e misóginos para desqualificar a nossa proposta de uma chapa puxada por 2 lésbicas. Eu não vou citar nomes, porque também não tem porquê, mas isso, né, já passou e aí assim, a gente tem que perceber que alguns homens que são gays também são machistas, também são lesbofóbicos, e isso vem e a gente tem que combater. Quando a gente tenta lançar a chapa, a gente conversa antes, porque existia um núcleo que sempre revezava. Quando essa chapa não foi aceita, imediatamente nós nos retiramos da estruturação. Então não houve nem o lançamento da chapa e nem uma articulação, porque simplesmente nós fizemos uma carta de renúncia e saímos da estruturação. Quando a gente tenta propor uma chapa puxada por 2 lésbicas, a gente achou que seria natural, normal, comum, simples, a aceitação dos meninos, né, dos caras. Mas aí, a partir do momento que não foi, a gente não ficou sofrendo por isso. Nós viramos e fomos fundar a Coturno de Vênus, que era algo que a gente já fazia um movimento com outras mulheres que não participavam da estruturação para já organizar. Então isso, óbvio que é triste, óbvio que eu gostava muito dos rapazes, dos que foram contra, mas ao mesmo tempo isso foi bom para que começasse outro movimento. Eu acho que o movimento LGBT tem que parar de brigar entre si. Nós estamos todos do mesmo lado. Todos seremos apontados. Então, se a gente acaba ficando brigando entre nós, nos enfraquecendo, só deixa o que vai estar contra nós mais forte. Então, pra gente foi importante também essa saída de um grupo misto. Senão não haveria um grupo específico e o primeiro grupo de lésbicas do Distrito Federal, que é a Associação Lésbica, que é a Coturno de Vênus. Então, há males que vêm para bem. Assim, havia um companheirismo, havia muito amor naquela época, mas em determinado momento cada um seguiu o seu rumo. Nos meus primeiros anos de militância foram fundamentais para eu ser quem eu sou. Assim, me deu a base que eu precisava para me fortalecer e conseguir fortalecer outras pessoas. Nós, nos primeiros 4 anos da minha militância, nós agimos em todas as áreas, todas. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E o que não podia também nós fizemos. Então a gente carregou bandeiras sozinhas lá na frente do Congresso, lá na frente do Palácio, a gente carregou bandeira na frente da Catedral, a gente fez buzinaço, a gente fez panfletaço, tudo o que podia nós fizemos nesses meus primeiros anos e inconsequente também no movimento na militância LGBT. No começo da militância, eu aprendi tudo que eu sei hoje. Da parte mais básica da questão de informática,
a questão de como conversar com as pessoas, como me posicionar com outras pessoas, como conversar com as pessoas sobre quem eu sou e sobre o movimento. Eu acho que é importante que as pessoas leiam bastante, quando estudem bastante, para se empoderarem sobre quem elas são. Na época do Núcleo de Lésbicas, nós tínhamos algumas atividades. Nós tínhamos o encontro de lésbicas e aí desse encontro viraram 2, 3 subencontros, em que a gente fazia o cinema voltado para as lésbicas, né? Passava um filme voltado com o debate para as lésbicas. Nós fizemos uma oficina que a gente falava sobre relações sexuais e prevenção entre lésbicas e outro sobre questões de violência também contra lésbicas, que estava mais em voga, e aí depois acabou também virando entre lésbicas. Eu soube que o núcleo de lésbicas do Estruturação teve a Bel ou Ana, não me lembro o nome, e aí em 2001 nós reativamos o núcleo. Então era o único núcleo de lésbicas do DF. Porque a Estruturação era então até o único grupo LGBT do DF. Deixa eu formular, para não parecer meio tosco. Né? Porque assim, eu não sei na verdade. Não sei se é porque as pessoas mudaram, né? Nessa questão das mulheres estarem assumindo a presidência das organizações mistas. Eu não sei se é porque os homens mudaram a percepção enquanto grupo ou se simplesmente não estão nem aí. Então, como não tem dinheiro mesmo, aí as mulheres acabam, que já estão lá, acabam assumindo a presidência. Eu não tenho informações assim mais precisas sobre isso. E aí eu nem prefiro mais, não tem mais o que comentar. Bom, a criação da Coturno de Vênus, que é a primeira associação lésbica feminista do Distrito Federal, né, Brasília e do Distrito Federal, ela se deu em 2004, em que lésbicas que estavam na estruturação e lésbicas autônomas que não participavam da diretoria da estruturação, acabam se reunindo para a criação de um fanzine. E daí o fanzine, nós fomos buscar apoio, né? Até a Erika Cocai, Maninha e a Arlete eram uma das nossas apoiadoras. E aí daí a gente começa a tentar atingir o maior número de mulheres possíveis. Então a gente começa a fazer articulações com o movimento feminista, com o movimento negro, com o movimento HIV, com todos os movimentos possíveis que existiam no Distrito Federal, para fazer as parcerias e também levar informação das lésbicas e trazer informações dos grupos para as lésbicas que nos acessavam. E aí, a partir do momento também que a gente faz uma parceria com outros grupos, e aí as articulações políticas que nós já tínhamos, e desenvolvemos outras articulações políticas, a gente começa a fazer projetos, também utilizando a máquina pública para isso, para ter maior divulgação e para ter um boom no DF. A Coturno de Vênus teve o primeiro centro de referência LGBT do DF. Nós fundamos a Casa Roxa, e ficamos nela 1 ano e meio, enquanto o projeto existia. E aí daí a gente tira algumas percepções e que a gente estava fazendo o papel que o governo, que o Estado, o Distrito Federal deveria fazer. A partir do momento que a gente vai atender uma jovem que está apanhando dentro de casa e a gente não pode entrar, e a polícia, quando chega, diz o que a gente estava fazendo ali. Então, a partir de várias percepções de atendimento que nós tivemos, a gente não quis renovar e até fizemos articulação para pressionar o governo do DF para que ele criasse, porque na época era uma vergonha o DF não ter um centro de referência, porque todos os outros estados estavam criando um centro de referência LGBT e o DF não tinha. Foi aí quando a gente pega essa responsabilidade, mas aí a gente vê que essa responsabilidade não poderia ser nossa. No centro de referência LGBT da Casa Roxa, nós atendemos toda a população LGBT. Então, a gente tinha assessoria psicológica e
de uma advogada para ver para onde o caso que a gente recebia era encaminhado. E a gente fazia reuniões do grupo, né? Nós tínhamos as mediadoras e nós tínhamos essa equipe técnica para a gente conversar e definir o que a gente poderia fazer para ajudar. Né? Tanto uma conversa, encaminhamentos, tanto para a nossa rede quanto para a rede de outras redes, para a gente tentar ver essas questões. Foi daí que surgiu que realmente a gente corria risco até de vida. Porque se a gente atende uma lésbica que apanhou de uma pessoa, de um cara, e esse cara acaba vindo até nós, e a casa era assim, era uma casa numa cidade satélite, e aí se ele chegasse lá, o que a gente ia fazer? Né? Então a gente acabou vendo essas questões de vulnerabilidade também da equipe, e aí a gente resolve também não renovar o projeto. Nós começamos a nos reunir fora do grupo misto para a criação de um jornal para lésbicas, escrito por lésbicas, mas já na intenção futura daquele movimento de pessoas se tornar alguma coisa mais orgânica. Então foi aí que a gente lança o fanzine, que foi chamado de Coturno de Vênus, para depois o fanzine Coturno de Vênus se transformar numa associação lésbica feminista. A ideia do jornal, do fanzine Coturno de Vênus, era que a gente conseguisse fazer a publicidade de algo orgânico e aí também dentro do fanzine discutir as questões, porque a gente já vinha de base do movimento LGBT, as revistas Xana com Xana, o Lampião, nós tivemos acesso a tudo isso. Então a gente quis usar o que já existia da questão das informações e fazer algo no DF para as mulheres do DF. E acabou sendo que o fanzine Coturno de Vênus tomou uma proporção nacional e internacional. E aí criou-se também a associação. A partir da nossa movimentação no grupo misto, nós tivemos acesso a vários outros grupos nacionais e internacionais. Isso também nos deu base para as articulações, né? A participar do Fórum Social Mundial, nos deu base a fazer contatos na América, né? Na América Latina. Os contatos que a gente fez de EBGLT também nos deu vários contatos. Esses contatos nós trouxemos também para o grupo, para a Coturno de Vênus, né? Que aí a parte na época, no começo dos anos 2000, era mais fácil uma articulação com o governo federal do que com o governo do DF, com o GDF mesmo. Então, por isso que a gente conseguiu fazer mais articulações com o governo federal do que com o DF. Então, assim, as responsabilidades vinham e a gente conseguia fazer algumas demandas federal, do tipo entregar a bandeira para o presidente, estender uma faixa na frente do palácio, botar uma bandeirona na frente da catedral. A gente tinha pessoal também para isso. A gente estava numa equipe muito legal de 2001 a 2004, quando eu saí do grupo misto. A gente tinha uma equipe de mais de 20 pessoas que estavam dispostas, na maioria jovens, entre 16 e 21 anos, que estavam dispostas a ir para o meio da rua, a levantar a bandeira, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia, principalmente aqui no DF, que as pessoas estão muito, muito preocupadas com o próprio umbigo. Assim, as articulações são menores, as ações são menores, então tudo reduziu bastante daquele tempo para cá. Nessa conjuntura de parcerias federal e distrital, as únicas parceiras que nós havíamos mesmo naquela época eram com as deputadas, a Arlete, a Maninha e a Érica Cocai, pelo vínculo também com o PT. Nós nunca fomos partidários, né, na época. A gente fazia parcerias com quem era mais próximo ao movimento. E aí essas parcerias continuaram com a fundação da Coturno. Da agenda do movimento lésbico distrital, assim, fica meio bagunçado, eu não sei se essa palavra é correta,
mas fica muito misturado governo distrital com governo federal quando a gente fala em ganhos sociais, né? A questão da maternidade, então acaba influenciando. O federal influencia muito o distrital. Não é uma coisa distrital. A gente aqui até hoje luta pela Lei 2.615, que há mais de 13 anos está nessa enrosco de regulamenta, desregulamenta no outro dia, regulamenta, desregulamenta no outro dia. Então a gente ainda está nesse processo e que o federal já tem avançado mais. No movimento LGBT do Distrito Federal, existem várias organizações. A gente teve um boom de organizações. Há 4 anos atrás, nós tínhamos 11 organizações LGBT no DF. Algumas já fecharam também, porque também não conseguem, né, se manter sozinhas ou ter algum projeto. Tentamos instaurar um fórum LGBT, mas também há vários picuinhas entre um e entre outro e acabou não se fazendo. Há uma retomada do movimento. A gente faz parcerias esporádicas. Assim, a gente tem um grupo, a gente vai, faz, apoia, reverbera o que ele está fazendo, divulga. E aí a gente vai vivendo assim. Cada um fazendo o seu e aí quando precisa mesmo, junta. Para juntar todas as organizações com o objetivo principal da Lei 2.615, que aí era o Fórum LGBT do DF, Fórum Distrital LGBT, que aí o foco da gente também era a aprovação da Lei 2.615. Que não sei se vocês souberam, regulamentou e no dia seguinte ele caiu a lei de novo. Na nossa fundação, na Fundação da Coturno de Vênus, nós tivemos 7, 8 mulheres fundamentais. Teve a Joelma Cesário, que era uma mulher negra, né, que bravejava, falava, ia à frente, tomava as posições. A Cá Verdade, né, que ela é da articulação política, então a gente tinha acesso a muitas coisas porque ela conseguia fazer as articulações políticas. A Karen Lúcia, o Lan Matos, na época, ele é um dos fundadores, que é um homem trans agora, o Lan Matos é um dos fundadores da Coturno. Andréia Nairim, que é musicista, a Luana, ambas formadas em História, então a gente tinha essa base também acadêmica. Depois a gente fez parceria várias com a Tânia Navarro, da UNB, porque elas participavam da UNB, então a gente teve esse acesso também com elas, né? A Thaís, que era uma jovem de 16 anos, em que a mãe, como é que fala? A mãe dela, uma parceira nossa, que é a Ângela Moisés, do Mães pela Diversidade, ela emancipou a Thaís, para a Thaís poder participar da Fundação da Coturno. A gente teve a participação nessa fundação da advogada do CFM, a Iares Cortez, que assinou o nosso estatuto. Então a gente teve várias mulheres do CFM que nos ajudaram a montar o estatuto também, juntando vários estatutos para agilizar essa formatação. A nossa incidência política no âmbito do Distrito Federal, não há nenhuma rusga. Assim, a gente trabalha com estruturação, com o Michel, com a Jussara, que é a presidenta da estruturação, em alguns momentos, trabalha com os outros grupos também. A gente não trata muito o pessoal e o político. Assim, a gente tenta fazer. O que a gente vai fazer? Os movimentos vão se reunir para uma coisa que é para todo mundo? Então, bora. Mas se a gente for para reunir, para fazer alguma coisa específico para uma pessoa, não é para um movimento ou para um segmento, se é para uma pessoa, aí a gente já não faz nenhuma parceria. O DF tem uma área pequena, em comparação a outros lugares, estados, mas teve uma época que teve um boom de movimento social e de organizações LGBT. Teve uma época que existiam 11 organizações LGBT, né? E aí se criou a Sapataria também, que foi também um grupo de mulheres lésbicas e bissexuais, aqui no DF, que também já não existe. E o que acontece? Para construir 11 grupos, o que eles fizeram, na verdade, né? Todos fizeram. Cada região administrativa
do Distrito Federal, eles se organizaram para criar um grupo. Porque aqui o território é pequeno, mas as distâncias são muito longes. A questão de você, daqui do plano piloto para uma cidade satélite, por exemplo, Taguatinga, são 40 minutos de carro. 1h30, 2 horas de ônibus, dependendo do trânsito. Então, a gente pensou também uma questão do fórum de ações locais. A gente pensa muito nessa questão de ação local. Então, um grupo se forma no Recanto das Emas, para trabalhar a questão da galera do Recanto das Emas, que não tem condições de vir para o plano piloto, muitas vezes. Né? Nós da Coturno, muitas vezes a gente é considerada elitista porque a gente pensa em fazer ações no plano piloto. Por que a gente pensa nisso? Porque no plano piloto, todos os ônibus e metrôs chegam ao centro do plano piloto. Então, se elas tiverem uma passagem para vir, uma passagem para ir, fica mais fácil. Então, os grupos foram formados assim. Um grupo em Taguatinga para trabalhar os LGBTs de Taguatinga, outro no Recanto das Emas para trabalhar, outro no Gama, outro em Sobradinho. Então, foi feito, por isso, deu um boom de 11 organizações. Então não foi racha, foi uma Não, foi uma estratégia. Foi uma estratégia política. Agora uma questão... Estratégia política. Então, no governo do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, várias pessoas do movimento social, LGBT, AIDS, todos os movimentos, houve uma demanda de pessoas do movimento entrando para os cargos públicos, né? Dá para fazer duas análises. Uma foi bom porque a gente conseguiu colocar pessoas nossas dentro do governo, e foi mal porque quem ficou fora do governo não soube, não sei se não soube, mas a gente não consegue hoje, o que eu vejo dos movimentos hoje, a gente não consegue trazer as pessoas novas, assim, são pouquíssimas pessoas novas que estão a fim de fazer o que nós fizemos durante décadas. De estar na frente, de dar o sangue, de, sabe, ficar 48 horas fazendo uma ação. Então, a gente, hoje no DF, a nossa visão é que a gente precisa retomar o trabalho de base para que a gente consiga fazer com que as pessoas que estão chegando serem um pouco mais do que a gente foi ou melhores do que nós fomos na nossa época. Eu acredito que é importante permanecer no movimento LGBT, porque assim como eu achei que eu estava sozinha, ainda existem pessoas que acham que estão sozinhas, pessoas que estão tirando a própria vida, e eu acho importante que a gente trabalhe mais, se envolva mais com as pessoas fisicamente, assim, emocionalmente, e não trate elas como apenas uns números, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem, né? Assim, que a mulher lésbica que está ou se descobrindo agora, ou que já sabe que você que sabe que ela não está sozinha. Que ela procure algum movimento, se ela não gostar de determinado movimento, procure outro movimento, mas que ela busque mais informações para se empoderar.